noite, porque mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. E o Salmo 51, Salmo de Davi, Salmo de arrependimento. Vamos ler o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Livra-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz que a teus olhos parecia mal, mas que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui tirado, em pecado concebeu a minha mãe. Eis que as armas da verdade íntimo e não oculto fazes conhecer. Eu vou pular alguns versículos e vou ler o 14 em diante, que é o versículo, tipo, versículo chave, né? Não, é Salmos 51. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprases em fazer sacrifício, senão daria tu, não te deleitarás do holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. É isso aí, Deus não despreza um coração contrito, um coração aquebrantado. Vivemos em um mundo em que é difícil dizer, né? Que viver é difícil até viver em santificação. A palavra do Senhor era bem clara para nós nos últimos dias, né? E nós estamos aqui para falar do grande amor de Deus, das suas misericórdias, da sua bondade. No livro de Lamentações fala muito que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã, a palavra de Deus se renova a cada manhã, e nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Todo homem, né, tem uma tendência pecaminosa, porque está escrito lá no livro de Romanos, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todos nós tivéssemos oportunidade de salvação, de reconciliação com Deus. E aqui no livro de Gênesis, logo nos primeiros capítulos do livro de que Moisés escreveu, no capítulo 4, no versículo 7, uma palavra muito conhecida, nos diz assim o Senhor Deus: se fizeres o bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti o seu desejo, e sobre eles dominarás. O pecado está sempre batendo a nossa porta. O pecado é algo que talvez a gente tem assim um certo prazer, né? É algo que é prazeroso, né? Como uma pessoa que está assim com sobrepeso, né? E aí oferece aquele belo pudim, aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa, né? É uma tentação. A pessoa às vezes está de regime e vê aquilo lá, não resiste e come. Então
não é bem assim, né? É quase assim. E aí a gente vê, né, que nós temos o adversário da nossa alma, o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele anda ao derredor, né, buscando a quem possa tragar. Ele não cessa de bater a nossa porta, né, o pecado, e fazer com que nós venhamos pecar. Porém, o Senhor disse claramente na sua palavra que 7 vezes cairá o justo e Deus o levantará. Mas muitas vezes, para Deus nos levantar, precisa da nossa atitude, da nossa reação, porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe a retidão dos nossos corações. Aqui o salmista Davi, ele está arrependido do seu pecado. Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, ele comete 2 pecados gravíssimos, que ele cometeu adultério e homicídio, né? Está registrado no livro de Samuel, no capítulo 11. E aí, ali, ele cobiçou, né, com os seus olhos, né? Os olhos, né, faz às vezes a gente, né, cometer pecado. E ele observou uma linda mulher, né, a se banhar ali, meio que distante dele, mas ele viu, e ali ele desejou aquela mulher. Porém, aquela mulher era casada, ela já tinha um esposo, né? E ele desejou aquela mulher, buscou ela para si e fez o que tinha que fazer. E depois ele ficou sabendo que era a mulher de Urias, aquela mulher Betseba, era a mulher de Urias, e que ela era... E aí ele desejou que ela, aquela mulher inteiramente para si. E o que ele fez? Mandou logo, né, estavam em batalha, né, em guerra, Urias na frente da batalha para ser morto. Praticamente, né, ele mandou matar Urias, né? Então ele cometeu um homicídio. E Deus, que tudo vê e que nada se esconde dos olhos do Senhor. Às vezes você pode esconder do pastor, pode se esconder do seu pai, da sua mãe, pode esconder de qualquer um, mas os olhos do Senhor, não. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre o justo e sobre o injusto também, né, que às vezes comete alguma coisa e pensa, ninguém viu, ninguém sabe, fica por isso mesmo, né? E aí ele, sendo na posição de rei, ele se achou, né? Mas Deus vê todas as coisas. Vamos fazer uma observação aqui no capítulo 11 do livro de 1 Samuel, 2 Samuel, né, onde o rei Davi, ele cometeu... Veja, Davi era segundo o coração de Deus, um homem que a gente poderia falar assim, bem temeroso, escreveu belíssimo salmo, e ele cometeu erros. Então não existiu perfeição, não existiu nenhum homem perfeito a não ser Jesus Cristo, que esteve sobre a face da terra. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na face da terra, ele foi 100% homem, 100% Deus, mas nenhum pecado lhe foi cometido. E a Bíblia não oculta nenhum pecado desses heróis da Bíblia. Davi é um grande herói da Bíblia, né, que venceu muitas batalhas, escreveu belíssimos hinos e fez muitas coisas diante de Deus, que Deus se agradou. Ele era ungido de Deus, mas ele cometeu pecado também, né? Alguns pecados, não foi somente esse que a Bíblia mostrou, teve outros também que ele cometeu que Deus não se agradou. Porém, aqui diz a palavra do Senhor, Deus usa o teu servo Natã para repreender, o profeta Natã, para repreender Davi. Ali no capítulo 12, você pode ler e observar, né, de 2 Samuel, que o Senhor, ele enviou o profeta Natã a Davi, né, entrando ali nele, ele disse
aí ele contou tipo uma parábola. Pensa alguém contando uma parábola para ele. Eu já disse aqui uma certa vez que muitas vezes o pecado ele cega o homem, né? Às vezes a pessoa erra e ela nem percebe, parece assim ser uma coisa natural, uma coisa normal, né? Muitas coisas que é normal, mas coisas que não agradam a Deus. E aí a pessoa não enxerga o seu próprio erro, não consegue enxergar o seu próprio erro. Tipo assim, o inimigo das nossas almas tampa, né, a sua visão espiritual. Porque quando a pessoa pega, também ela perde a visão espiritual. E na visão espiritual, a pessoa sem a visão espiritual, cego, né, não enxerga o seu próprio erro. Isso acontece muitas vezes, né, com muitos de nós, na nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia. E que Deus possa nos ensinar, através da sua palavra, a caminhar com o Senhor. Nós vemos aí, né, na programação, o irmão leu aí, acho que uma carta, né, de o participante, que ela dizia que sempre ela cai no mesmo erro. Sempre ela cai no mesmo erro, ela não quer errar, ela não quer pecar. É isso que o Davi expressou aqui no Salmo 51. Eis que o pecado está sempre diante de mim e eu não consigo, né? E o Senhor me ajuda. E ali ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Porém, todo pecado tem a sua consequência, né? Não tem como escapar da sua consequência. As misericórdias do Senhor, elas existem. Deus é misericordioso, né? Teve até uma ocasião em que Davi pecou também, quando ele numerou a população que não era para enumerar. Outra parte, né, da Bíblia em que Davi pecou, Deus deu até a oportunidade para ele escolher, né, como que ele queria ser castigado, né, no seu pecado. E Davi preferiu cair nas mãos de Deus, porque nas mãos do Senhor há misericórdia. Senhor, que eu não caia na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas Deus tem. Então ele preferiu cair nas mãos de Deus. E aqui, na palavra de Deus, eu vou ler aqui, que eu acho maravilhoso, né? Quando na profeta Natan fala em parábola e ele não chega assim, ele não se expressa assim, chega direto assim: Davi, você pecou, você matou, você cometeu adultério, você cometeu homicídio, você pecou. Ele não chegou direto assim. Olha só a estratégia que ele usou falando por parábola. Como que ele usou para se falar com o profeta, com Davi. A sabedoria que Deus deu ao profeta Natan, o homem de Deus. E ele disse aqui no versículo 2, rico, no capítulo 1, versículo 1, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ele tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia e o seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um homem rico, um viajante, deitou este de tomar as suas ovelhas das suas vacas para guisar, para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre. Olha só, o rico tomou a única cordeirinha que o homem pobre tinha, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi, né, o Natan contando essa parábola para Davi. Aí Davi estava cego espiritualmente, não percebeu que era com ele que estava falando. E ele respondeu: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Natan:
Olha só, ele contou e aí Davi ficou furioso. Nossa, que absurdo, que coisa impressionante. Um homem que tinha tudo, que era rico, pegou a única cordeirinha daquele homem pobre. Que absurdo, não pode acontecer, esse homem é digno de morte. E aí ele disse aqui, ó, vive o Senhor, né? O Natan falou, que é digno de morte o homem que fez isso. Ele disse, Davi disse, esse homem é digno de morte por ter feito isso, roubar a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha, ainda matar ele. E a cordeira tornará a dar quadriplicado, porque fez coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, olha que Natan respondeu para ele, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi sobre rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Olha só, Deus dizendo para Davi na boca de Natan, e dei a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também dei a casa de Israel e de Judá, e isto pouco mais acrescentaria tais coisas. Porque me desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal diante dos seus olhos? Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tu mesmo a casa sobre ti, e tornarei as mulheres perante os teus olhos. Aqui o Senhor dizendo para ele, para Davi, e aqui então diz assim, então disse Davi a Natan, por que contra o Senhor, pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, tu não morrerás. Porque Deus não ia matar Davi, porque Deus viu que ele, quando ele caiu em si, quando ele reconheceu que pecou, ele confessou a Deus, E Provérbios, vamos lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Davi confessou o seu pecado e de sinceridade do seu coração, ali ele passou a chorar muito, a clamar muito ao Senhor, a pedir a misericórdia do Senhor, e Deus, ele conhece os corações. Jeremias 17 diz que Deus esquadrinha os corações e conhece cada sentimento, E o coração de Davi se aquebrantou diante de Deus, como ele mesmo disse lá no Salmo 51, versículo 17, um coração contrito e aquebrantado, Deus não resistirá. Então Deus ouviu a oração de Davi. Porém, tem um porém aí. Todo pecado tem a sua consequência. Por mais que Deus seja misericordioso, é como você plantar algo, como você plantar. Se você plantar algo ruim, você vai colher algo ruim. É a lei da semeadura, Tudo que você planta, você colhe. Então, a consequência do pecado, ela vem, não tem jeito. Por mais que o homem se arrependa, por mais que o homem seja justo, a consequência vem. E Davi, ele sofreu muitíssimo as consequências do seu erro, do seu pecado, mas de maneira nenhuma, por causa disso,
ele abandonou a Deus, ele ficou aos pés do Senhor, ele clamou e fez muito salmo. Inclusive esse Salmo 51 é o salmo, diz aqui, ó: Davi confessa o seu pecado e suplica perdão e roga a Deus que lhe renove o seu espírito reto. Então aqui nesse Salmo 51 ele clama a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu perdão. Então nós que somos pecadores, né, estamos constantemente necessitando de estar com o coração aquebrantado, com o coração contrito, clamando ao Senhor. As consequências vêm, mas nada que nós não podemos suportar, porque quando o Senhor permite, né, as consequências, as coisas que vão acontecer depois do seu pecado, Deus, ele dá o suporte, ele nos ajuda a caminhar, a carregar a cruz, né, como se diz, né? Nós não podemos de maneira nenhuma desistir de adorar e de glorificar o nome do Senhor, né? Que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Então aqui é um grande exemplo para nós a vida de Davi, que pecou também como nós, era homem como nós, que sofreu as consequências, mas que resistiu. A palavra do Senhor nos ensina, né? Está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir às tentações que estão constantemente, né? Nós somos constantemente tentados a pecar, a sair fora da presença de Deus, a desagradar a Deus. E muitas coisas, né? Como Deus disse aqui, ó: o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando Davi, ele disse, né? Porque o profeta Natã, ele foi alertar, né, aquele que estava cego espiritualmente a enxergar o seu erro. Então o irmão leu ali, não sei que salmo que ele leu, que diz que que bem-aventurado o homem que é repreendido, né? Acho que também no Evangelho de Mateus também está escrito. O homem que é repreendido, em que Deus repreende, esse homem é bem-aventurado. Essa pessoa que recebe a repreensão de Deus pelo seu erro, pelo seu pecado, ele é bem-aventurado, né? Porque muitas vezes a pessoa erra, a pessoa peca, mas não enxerga, acha que é natural, acha que todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? É tipo assim, mas fulano fez, não deu nada, ciclano fez, né? Talvez é um pecadinho aqui, né? Mas Deus, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e muitas coisas que nós fazemos não é do agrado de Deus, e nós estamos lutando, né? Como eu disse, eu quero entrar no céu, eu quero ser salvo, porque nós sabemos que só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. Se nós seguimos o Evangelho de Jesus Cristo, nós seguimos a Cristo, então nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é alcançar as misericórdias do Senhor, né? A salvação. Sabemos que viemos do pó e do pó nós voltaremos. Um dia, nós não sabemos nem a hora, nem o momento, nós iremos morrer. E essa carne vai descer ao pó da terra, mas a nossa alma vai para Deus. E para onde irá a nossa alma? Você está preparado? A palavra do Senhor nos ensina que tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. E que se você estiver, né, na presença do Senhor, reconciliado com o Senhor, né, reconhecendo os seus erros, procurando não voltar novamente nos seus erros, porque você vê o salmista, ele diz aqui, ó: eis que o pecado está sempre diante de mim. Deixa eu ver aqui onde está escrito. Eis que, aqui, ó, lava-me completamente, apaga
Porque eu conheço as minhas transgressões. Aí, ó, eu conheço as minhas transgressões. Talvez você até conhece o seu erro, como a irmã disse, ela repete sempre o mesmo erro, né? E meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei. Mas eis que iniquidade fui formado. Então aqui o salmista está pedindo, clamando a misericórdia do Senhor e dizendo que ele sabe, mas que ele às vezes não tem forças para vencer as tentações, mas que o Senhor venha nos dar força, né? E através da oração, através de buscar a Deus, reconciliar com Deus, nós vamos adquirindo forças para vencer as tentações dos nossos pecados, para vencer, né, as dificuldades desta vida e alcançar a salvação, né? Porque quando nós morrermos, né, diz a palavra de Deus que não adianta nem choro e nem vela, né? É o que nós plantamos aqui, nosso coração contrito, nosso coração quebrantado, nós vamos receber de Deus. Então é muito importante que nós aprendemos aqui a lição com Davi, né? Deus usou de misericórdia e levou ali o profeta Natan. Talvez existe, né? Hoje ainda existe pessoas em que Deus deseja usar para falar com alguém, mas essa pessoa também até se recusa por medo, né, de ser repreendido e que a pessoa não receba a repreensão. Mas quando a repreensão vem de Deus, há resultado, né? Deus, ele se compadece, né, daquela pessoa e a pessoa se reconcilia e Deus dá a vitória. É muito normal no mundo de hoje, né, nós sofrermos esses tipos de tentações, essas provações, mas como diz a palavra, né, nós vamos vencendo, né, de vitória em vitória até chegar lá na glória. O mundo passa com todas as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Nós vamos caminhando diante do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Você que está aí do outro lado, ouvindo a palavra de Deus, né? Tu és bem-aventurado, porque a palavra de Deus é alimento para nossas almas, e a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você, por um acaso, errou, pecou em algum momento desta vida, busque a Deus, confessa o seu pecado diante de Deus e reconcilia com Ele enquanto está no caminho, enquanto está vivo. Enquanto existe vida, existe esperança, né? Jesus é a nossa esperança. Existe oportunidade para que nossos pecados sejam redimidos diante de Deus, para que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor. Então nós louvamos e agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Deus nos dá, e assim nós vamos vencendo de fé em fé, né? Então, né, a palavra de Deus, ela nos fala aqui, ó, que naquele dia, né, no dia do Senhor, todos verão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Todos verão a diferença. Então existe uma diferença daquele que serve a Deus, porque aquele que serve a Deus, ele realmente se arrepende dos seus pecados e reconcilia com Deus. Não somos perfeitos, mas procuramos andar nos caminhos do Senhor e a cada dia ser perdoado por Ele. Jesus perdoa os nossos pecados. Hoje, né, como eu costumo dizer, hoje Ele é o nosso advogado, mas será um dia que Ele será o justo juiz, que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor, né? Hoje nós temos a oportunidade de reconciliação com Deus. Então, o Salomão, ele fez uma oração em que ele diz: Senhor, nós estamos sempre em oração, os pastores devem orar por todos nós, né, para que Deus possa ter misericórdia de nós,
né? E eles falam assim: Senhor, perdoa. Ele pedia perdão pelo pecado do povo, né? Em conjunto, porque ele pedia perdão, porque ele dizia assim: Senhor, porque não existe homem que não peque. Então, por isso, Senhor, venha nos perdoar, venha nos dar vitória, perdoa o seu povo, né? Ele não pedia perdão só para si, ele pedia perdão também por toda a nação, por todo o povo. Amém? Vamos fazer uma breve oração e encerrar essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor a cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor no coração. E como está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, o pecado jaz à porta, e para ti, né, você tem o poder, nós temos o poder de dominar o pecado, porque Deus nos dá esse poder. Então, que Deus nos dê força para nós dominar o pecado e dizer não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, que a tua palavra venha penetrar nos corações, que o Senhor venha abençoar, perdoar o teu povo, Senhor. Lava-nos de toda iniquidade, de todo pecado, limpa-nos, purifica-nos de todo mal. Senhor, meu Deus, tu és o Deus que tudo pode, tu és o Deus que tudo executa por nós. Vai de encontro a cada vida, Senhor, a cada ouvinte. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. Sê conosco, Senhor, em todos os momentos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.